Quero parabenizar o pessoal do louvor, porque botou a igreja para cantar. A parte mais bonita da adoração é ouvir a igreja cantando. E o som não foi alto. Para vocês terem uma ideia, esse final de semana, pode ficar sentados, eu vivi uma experiência tragicômica. Eu preguei em Minas Gerais e estava vendo pessoas com tampão no ouvido durante o culto. Mas por que tampão no ouvido? Aí uma senhora se aproximou de mim e disse a seguinte coisa: pastor, eu estou com esse tampão de ouvido porque ontem o som estava tão alto, tão alto, tão alto, que me deu uma dor de cabeça, eu passei a noite vomitando. Meu Deus do céu, não é possível. E eu, durante o culto, falando: Senhor, me liberta, me leva para algum lugar que eu não tenha que participar desse louvor, porque está doendo o meu ouvido. Pessoas sérias, amáveis, gente do meu coração, um congresso super importante dessa denominação, mais o som impressionantemente alto. Isso é um pecado que eu tenho visto presente no país inteiro. Mas vamos lá para o texto de João. Para quem está nos visitando nessa manhã, eu gostaria de dizer que todo domingo as pregações têm como base o Evangelho de João. E nesse momento nós nos encontramos no capítulo 3, verso 17, que significa o seguinte: que nos últimos meses nós analisamos esse Evangelho desde o capítulo 1, versículo 1, verso por verso, palavra por palavra. E aqui nós nos encontramos. E João, capítulo 3, verso 17, que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo. Essa é uma declaração central para a fé cristã. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Vamos às verdades contidas nessa declaração extraordinária. Número 1, cristianismo não se trata da apresentação de um conjunto de ideias religiosas que tem como objetivo enlevar espiritualmente as pessoas. O cristianismo, ele não depende apenas de ideias. O cristianismo depende de fatos. Ele está alicerçado em fatos, naquilo que aconteceu no tempo e no espaço. Quando a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, a Bíblia está declarando que o Filho de Deus assumiu a forma humana, esteve entre nós. Que se você passasse a mão na cruz, na qual o Senhor Jesus morreu, uma farpa podia entrar no seu dedo. Portanto, a Bíblia nos apresenta um Cristo histórico, um Cristo real. Não é uma produção mitológica. É a manifestação maior do amor de Deus, em razão do fato de que Deus, pela sua misericórdia, se viu movido a enviar o seu único Filho para esse planeta. O Deus que criou os céus e a terra, no seu amor, se viu movido a enviar Jesus Cristo, o seu único Filho, em razão do desarranjo que houve nesse planeta. Nós usamos do nosso livre arbítrio para transformar o jardim num deserto. E nós estamos trabalhando duro para que daqui mais alguns anos uma expedição extraterrestre venha a esse planeta e faça um estudo sobre o que neste planeta aconteceu. Eles vão querer entender por que os rios estão poluídos, por que as matas foram devastadas, e o que houve com essa espécie chamada de humana, que fez com que uns matassem aos outros, que eles se devorassem a ponto dessa espécie não mais existir. Quer dizer, é o roteiro para uma história, uma obra cinematográfica, que pela misericórdia divina, só não poderá
assumir o papel de um roteiro profético, porque a Bíblia diz que Deus não permitirá que nós façamos isso. Mas se dependesse de nós nos destruiríamos, consumiríamos com a nossa ganância idólatra todos os recursos do planeta. Então, em razão do que nós fizemos com a nossa liberdade, Deus teve que enviar o seu Filho ao cosmos, é a palavra no grego. Deus teve que enviar o seu Filho a este mundo, não para que julgasse o mundo. Então observe que foi uma missão de salvação, não para que julgasse o mundo. O verbo julgar no grego, ele tem o sentido de discriminar, ele tem o sentido de você trazer uma pessoa para julgamento a fim de estabelecer a sua inocência ou sua culpa. Nessa passagem, contudo, em razão do que a parte B do versículo declara, não há mínima dúvida que o texto bíblico está dizendo que Jesus não veio para julgar e condenar. Jesus veio para salvar. Jesus não veio para que julgasse o mundo. Jesus não veio para que a humanidade fosse destruída. Portanto, é interessante que essa é a linguagem que nós encontramos nas obras de Tolkien, por exemplo. É um mundo que está em rebelião. Não há mínima dúvida com relação a isso. Nós estamos, repito, destruindo uns aos outros. Perdemos o encanto por Deus. Nos tornamos lobos de nós mesmos. E Deus, portanto, teve que enviar o seu único filho. Agora, interessante, não para destruir os rebeldes, não para julgá-los. E aí, nós nos deparamos com a apresentação de um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação do texto bíblico, que deveria nortear toda e qualquer espécie de approach das Sagradas Escrituras. Ao dizer que Jesus não veio para destruir o mundo, para condenar o mundo, para matar os homens, a Bíblia está com isso declarando que o Jesus da Bíblia é um Jesus a favor de nós. Isso é de fundamental importância para a nossa relação com esse livro. A nossa relação com a vida. O que está dizendo é que nós devemos olhar para Cristo como quem olha não para o inimigo, como quem olha para alguém interessado na nossa felicidade, na nossa salvação. O que está dizendo é que essa deve ser a nossa relação com as Sagradas Escrituras. Ler a Bíblia, portanto, do ponto de vista de uma mensagem que a nós foi endereçada com o propósito de nos salvar. E isso também nos apresenta uma chave hermenêutica para a interpretação da própria vida. Se ele não veio para destruir, se ele não veio para condenar o mundo, nós precisamos aprender, com esse pressuposto teológico, a interpretar alguns fatos da nossa vida. E vou lhe apresentar agora uma verdade, sem querer ser melodramático. Se o inferno pudesse me matar antes de proferi-la, ele o faria. Tamanha a importância para o funcionamento, eu diria, da nossa psique. Sempre que você se encontrar, que você se vir numa situação em que não tem para onde correr, que uma ideia se apossou do seu espírito, uma pressão é exercida sobre sua mente, dizendo que não há mais espaço para você se reinventar, não há mais chance para o recomeço.
que o que você fez é suficientemente grave, a ponto de você ser forçado a tirar de vista toda a ideia, todo o conceito de perdão. Sempre, portanto, que você se deparar com uma sugestão que lhe é feita, você não tem para onde correr, o fim chegou. O passado é um passado, é um fato, perdão, que não pode passar. O futuro haverá de operar de modo inapelável, de maneira que não há esperança para você. Então, sempre que você se sentir numa situação como essa de desespero, carente de esperança, esperança de salvação, esperança de recomeço, esperança de perdão, na autoridade de ministro do Evangelho de Jesus Cristo, eu declaro que é o inferno que está falando com você. Não é Jesus. Não veio para que julgasse o mundo. É o que Lutero costumava dizer. Sempre que você estiver quebrantado, moído pelos seus pecados, envergonhado pelo que fez ou que deixou de fazer, desejoso de recomeçar a vida, você sempre terá ao seu lado um Cristo amigo. Sempre terá ao seu lado um Cristo misericordioso, porque o Cristo da Bíblia é um Cristo a favor de você, não é um Cristo contra você. Não veio para que julgasse o mundo. Jesus, lei do mundo espiritual, Jesus jamais é severo com o coração quebrantado. Então guarde isso. Você está quebrantado, você está humilhado, desejoso, se possível fosse, de voltar ao passado para refazer a vida. Se o Cristo que está ao seu lado é um Cristo severo, dizendo a você, bem feito, não é Cristo, é o diabo. Pronto. Podem me chamar de maluco, mas a luz da teologia do Novo Testamento é o inferno, é Lúcifer. Não é Jesus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Essa é a filosofia de história do cristianismo. Esse é o principal fato preparatório para o recebimento do Evangelho. Esse mundo é um mundo que precisa de salvação. Você tem alguma dúvida com relação a isso? Esse mundo é um mundo que precisa de salvação. Por que esse mundo precisa de salvação? Esse mundo precisa de salvação porque a nossa espécie é uma espécie que mata por esporte. Nós temos prazer em dar tiro em animal. Na nossa ganância, nós consumimos os recursos naturais do planeta. E não temos nenhum problema de devastar florestas, poluir mares, oceanos e o próprio ar que respiramos. Esse é um mundo que precisa de salvação em razão desse veredito que nos é apresentado por Salomão. Que é uma coisa que eu não entendo, como que isso não serve de ponto de partida para análises, seja do marxismo, seja do pensamento neoliberal. Quando Salomão diz a seguinte coisa: se vires em alguma província opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também o exploram. O que a Bíblia diz é que esse mundo é um mundo de exploração, e por isso que ele precisa de salvação, porque é da nossa natureza botar alguém para trabalhar para nós.
É da nossa natureza dizer que colírio nos olhos dos outros, que pimenta nos olhos dos outros é colírio. É da nossa natureza sermos o problema que o próximo tem a apresentar a Deus, clamando por livramento. É impressionante. As passagens dos salmos que apresentam os servos de Deus pedindo que Deus os protegesse dos homens. Esse mundo, portanto, precisa de salvação. Precisa de salvação porque nós estamos em processo inexorável de envelhecimento. Estamos morrendo. Vamos morrer. É um mundo que precisa de salvação, porque carecemos, e eu concordo com Freud. O Freud vai chamar isso de muleta. E eu vou chamar de necessidade metafísica para a qual há uma solução. Nós precisamos de um pai. Nós precisamos de um ser que tenha todo o poder e que nos ame. Sem a existência do seu ser, não há divã que dê conta do problema da ansiedade. Esse mundo é um mundo que precisa de salvação. É um mundo que precisa de salvação porque falar sobre política é falar sobre a arte de organizar o hospício, porque nós somos uns loucos. É um mundo que precisa de salvação porque nós perdemos o encanto por Deus. Nós não amamos aquele que ensinou os pássaros a cantar, que coloriu a natureza espalhando suas flores. Não quero dar uma de poeta aqui, mas são fatos impressionantes. E nós perdemos o encanto por aquele que não permitiu que 1 minuto atrás fizéssemos um aneurisma. Esses dias me mandaram um vídeo de um pastor que morreu pregando. No meio da pregação, tombou, caiu no chão, bateu com a cabeça. Não, é certo que não temos controle. Não somos senhores dentro da nossa própria casa. Que o nosso coração bate a nossa revelia. Portanto, é certo que o poder de um outro sustenta a nossa vida. E esse que pelo seu poder sustenta a nossa vida, nós o ignoramos. Não há mínima dúvida que nós precisamos de salvação. Por isso que a Bíblia diz, Deus enviou o seu Filho ao mundo, precisava dessa intervenção. Era obra para cuja realização anjo não dava conta. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que destruísse o mundo, não para que o mundo recebesse um segundo Moisés. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo olhasse para um monte pegando fogo, mas olhasse para um bebê mamando no seio de sua mãe. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, essa passagem nos ensina a ver Jesus como amigo. Se o seu Jesus é um Jesus que não encanta, é um Jesus que mete medo, que é um Jesus que mais o perturba do que o consola, você precisa saber se de fato você está se relacionando com Cristo. Porque o Cristo da Bíblia é um Salvador que, quando o seu amor por nós é compreendido, nos sentimos levados a, sobre os seus pés, derramar lágrimas de adoração e de gratidão. Sobre o chão cair de joelhos e na sua presença dizer, Senhor meu e Deus meu. Ou tornar nossas as palavras do apóstolo Pedro, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse é o Cristo da Bíblia. É o Jesus, alegria dos homens. Bá assim o via. E por isso
produziu esta obra-prima da música clássica. Jesus é de fato a alegria dos homens, porque não é um Jesus contra nós, não é um segundo Moisés, é um Jesus por nós, que não veio para nos condenar, mas sim para nos salvar. Verso 18, quem nele crê, não é julgado. Esse é o objetivo, essa é a grande missão da igreja no mundo, é salvar a humanidade da ira vindoura, porque um dia, Deus vai chamar homens e mulheres de todas as eras e gerações, para que, na sua presença, prestem contas do que fizeram com a vida que lhes foi outorgada, gratuitamente pelo próprio Deus. Então, quem nele crê, não é julgado. Veja só, não é quem deu esmola ao pobre, não é quem subiu o morro para ajudar o necessitado, não é quem participou de manifestação pública, quem deu dinheiro para a igreja, quem decorou versículo bíblico. Não confundamos a palavra fé com amor. É quem nele crê, quem abre a boca para comer do pão, quem abre a boca para beber do sangue, quem olha para a serpente de bronze, a fim de, pela fé, ser curado do veneno do pecado que no seu corpo foi inoculado. Porque da mesma forma que a serpente de bronze, foi o texto que vimos 2 ou 3 semanas atrás, foi levantada no deserto por Moisés, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quem nele crê, não é julgado. Por que não é julgado? Porque, isso é lindo, essa é uma definição da nossa identidade, porque nós já nos antecipamos, nós o procuramos, nós reconhecemos a nossa iniquidade, nós tomamos a decisão de não esperar aquele dia chegar, e aí racionalmente, num ponto das nossas vidas, nós declaramos para Deus, eu faço parte do mundo que se rebelou contra seu governo soberano, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador, e pelo sangue do teu único filho derramado na cruz, considera os meus pecados imputados a ele, a morte dele, a minha morte, a sua ressurreição, a minha ressurreição, a sua justiça, a minha justiça. E o que a Bíblia diz? Que quem nele crê não precisa mais ter medo da morte. Quem nele crê não precisa mais ter medo do juízo final. Porque quem nele crê não será julgado, não pelos seus méritos, não pela sua retidão, não por ser membro de uma igreja reformada, mas por ter assumido sua bancarrota moral. E ter, pelo Evangelho, procurado o juiz do universo, na esperança de, em vez de receber uma sentença, receber um abraço. E se deparar com a figura austera de um juiz, ter o encontro com a face amorosa de um pai. Isso é o Evangelho. Então, quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Ele só não ouviu ainda a sentença. E é duro o que eu vou dizer agora. E se tem alguém aqui, eu presumo que isso aconteceu muito nos últimos anos, tanto a presença de P2 aqui dentro, como gente que, conhecendo o nosso trabalho da ONG, veio aqui dentro para saber o que nós estamos pregando. O que eu vou pregar agora é alguma coisa assim para sepultar a minha vida pública. Para o tipo de gente que eu alcanço através do Rio de Paz, esse tipo de discurso não é interessante. E se eu fosse esperto, eu pularia essa passagem
habilidosamente para não me comprometer, porque isso aqui pode ser gravado, editado e colocarem nas redes sociais. Acabou meu ministério. Do ponto de vista da penetração nesse mundo que odeia cristianismo. O que não crê já está julgado. É inimigo de Deus. A ira de Deus está sobre sua vida. Ele já se encontra em estado de condenação. Ele só caminha para ouvir a sentença final. Portanto, não há espaço no Novo Testamento para a heresia liberal chamada de universalismo. O texto é muito claro em dizer: o que não crê já está julgado. Se o coração parar de bater, se deparará com o fato da sua morte eterna e aguardando aquele dia em que homens e mulheres terão que comparecer diante do tribunal de Deus. E eu tenho para mim que essa doutrina é profundamente racional. Não consigo imaginar. Vamos pegar os casos mais evidentes, as chamadas experiências in extremis. Adolf Hitler. 6 milhões de judeus jogados em campo de concentração, ou mortos. 60 milhões de assassinatos. O que a Bíblia diz? Que naquele dia, Deus não vai chamar Hitler de meu garoto, que pecou por ignorância. E dará a ele tratamento diferente daquele que será concedido a Francisco de Assis, por exemplo. Isso é racional. Se Deus não é assim, perdemos o motivo da adoração. Que a nossa adoração está estribada não no fato dele ser apenas todo-poderoso, eterno, imutável, único, autoexistente. Nossa adoração tem como fundamento o fato dele ser santo, santo, santo. Porque nós não adoraríamos um demônio onisciente. Não adoraríamos um ser que usasse do seu poder para praticar a injustiça. Nós o adoramos porque ele usa do seu poder para a glória do seu nome. E a sua onisciência o faz decretar planos que são condizentes com essa mesma natureza santa, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. O que nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é uma declaração importante, eu peço a máxima atenção de todos vocês, porque há um pressuposto na declaração que é assustador, gente. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que nele crê, o que nele não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então vamos parar para pensar nessa identidade, nesse ser, o nome do unigênito Filho de Deus. Se vocês fizerem uma análise do meu nome, Antônio, vocês chegarão a conclusões equivocadas sobre minha identidade hoje. Se vocês resumirem a pesquisa sobre a origem do meu nome, chegarão à conclusão, por exemplo, que eu sou católico. Porque eu nasci no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, e minha mãe já me contou essa história mais de uma vez, que o meu nome é Antônio por eu ter nascido no dia do santo. Até isso me trouxe recentemente um problemaço, estava entrando nos Estados Unidos com a Adriane, e antes de usar o passaporte português, período que eu não tinha a nacionalidade portuguesa, e o sujeito pegou meu passaporte brasileiro, olhou e me colocou de lado. E nós tentávamos entender, Adriane e eu, o porquê
Deus está passando por aquele escrutínio, aquele exame e impedido, pelo menos temporariamente, de entrar nos Estados Unidos, no aeroporto de Miami. Ao que o rapaz da alfândega explicou para a gente a seguinte coisa, que há um número incontável de Antônios na América Latina que nasceram no dia 13 de junho e que fizeram muita bobagem na vida, praticaram crimes e estão proibidos de entrar nos Estados Unidos. Então eles queriam saber se eu fazia parte dessa lista de malfeitores latino-americanos. O meu nome, portanto, não comunica nada. Você não tem acesso ao meu caráter ao examinar meu nome. Mas não é assim com o nome de Cristo. O seu nome revela o seu caráter, o seu ser, os seus atributos, a sua beleza. É o nome do unigênito Filho de Deus. O nome daquele que o Pai ama. Daquele para quem o Pai disse. Isso é profundo. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu diria o mistério. O mistério. Esses dias eu estava pregando num congresso de pentecostal. Eu falei, olha, vocês gostam muito de usar a palavra mistério. O que eu vou dizer agora é um mistério. Agora vocês têm motivos de dizer o mistério. Aí a igreja, o mistério. E qual é o mistério? Nós vivemos num mundo no qual, enquanto o Pai olha para Jesus Cristo e diz, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho deleite. Seres da nossa espécie odeiam a Jesus Cristo. E a tal ponto, que 2000 anos atrás, lhe deram uma surra, o torturaram, um policial à direita, um policial à esquerda, ambos com chicote, que traziam pedaço de osso de animal, ou pedaço de chumbo, um batia da direita, outro batia da esquerda, a ponto de Jesus Cristo ter ido para a cruz sem a mínima dúvida, com as costas completamente dilaceradas. Historiadores falam de casos em que os órgãos da vítima, do que sofria essa violação de direito, esse abuso de autoridade, essa tortura, muitas vezes os órgãos apareciam. Não sabemos se isso aconteceu com Cristo, mas não há mínima dúvida que ele já chegou na cruz quebrado. Então, como explicar a referência absoluta do que é santo, o Pai, olhar para Jesus Cristo e sentir deleite em Jesus Cristo e os membros da nossa espécie quererem a morte de Cristo? Vocês estão começando a entender agora por que a Bíblia diz que quem nele não crê já está julgado por quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem um amigo em Recife, pastor Daniel, pastor da igreja presbiteriana do Pina. Tem uma mãe que foi operada pelo meu sogro, portanto eles passaram algum tempo lá em Niterói com a gente, e a mãe dele é especialista em música clássica. Sabe tudo sobre Chopin, Tchaikovsky, Bach. E é impressionante, quando ela fala sobre música clássica, ela parece que é transfigurada. Então você imagine essa senhora, a mãe do pastor Daniel, o chamando para ouvir o concerto de Brandemburgo, de Bach. E você ouve aquilo e diz, isso é tortura. Qual é o sentido disso aqui? Como que uma canção dessa pode prevalecer, se tornar parte da cultura mundial? O que ela vai dizer? Ela vai dizer que você não tem ouvido para a música. Seria um erro se ela o condenasse moralmente por isso. Foi o que um membro da Bossa Nova certa vez fez comigo. Quando eu disse que eu não tinha prazer na Bossa Nova, que a Bossa Nova me deprimia.
ao que ele lidou com uma questão pura de gosto, como se fosse um defeito meu de caráter. É um músico muito famoso. Ficou revoltado comigo. Me lembro na conversa dizendo para ele, olha, tem que haver um componente inconsciente, uma coisa realmente profundamente subjetiva. Eu, por exemplo, fui criado ouvindo os Beatles. Nasci na década de 60, os Beatles estavam no auge. Não me peçam para explicar, eu nunca gostei dos Beatles. E quando me apresentaram o primeiro vinil da banda inglesa Emerson, Lake and Palmer, eu falei, isso é música. Como que eu vou explicar um troço como esse? É gosto. São coisas que entram na nossa vida. Como torcer por time de futebol. Eu já disse para vocês, o Botafogo, para mim, é até hoje um grande problema filosófico. Porque você faz escolhas na vida que são puramente emocionais. Você se pega, eu não tenho motivo, é até difícil falar isso, tamanha escravidão, para não ser Flamengo. Sabe? Simplesmente meu pai me levou na década de 60 para ver os jogos no Maracanã. Tem até hoje a lembrança do cheiro das cadeiras numeradas. Todo mundo na época usava o perfume Lancaster. E a memória do Lancaster está na minha cabeça. Se eu cheirar Lancaster, me vem logo Maracanã, Gerson, Roberto, Paulo César, Jairzinho e o glorioso. A idolatria se manifestando. Sabe? Então tem isso. Eu não me canso de mencionar a experiência vivida com os pais da Luísa. Lá em Portugal. Doutor Jairo, doutora Anisete, querida. E a alegria de me levarem para um restaurante sofisticado para comer uma bacalhoada e regada ao melhor vinho português. Eu contei essa história, para mim ela é muito ilustrativa do ponto teológico que eu estou querendo abordar. Enquanto eles mantinham aquele diálogo sobre as propriedades do vinho, o prazer do vinho, o gosto do vinho, negócio maravilhoso, eu interrompi a conversa santa para dizer, há esperança para mim, porque eu não entendo essa linguagem. Eu não consigo sentir esse gosto da terra, o carvalho, o gosto aveludado, eu não entendo essa linguagem. Sabe? E não é porque eu seja abstêmio, não sou abstêmio. Mas simplesmente eu não tenho paladar até hoje para vinho. Pois bem, uma coisa é você não gostar de vinho, não gostar da bossa nova, não gostar de música clássica, não torcer para o Botafogo. Agora, outra coisa é você olhar para Jesus e não ver excelência em Jesus. Isso quer dizer que você está morto. Que você perdeu a alma. É um problema, não é estético, é moral. Você ouvir alguém se levantar e dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Só de falar, eu tenho que controlar a emoção. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E você chamar isso de lixo? Lixo! Você se deparar com esta personalidade ímpar. Porque o que encanta em Jesus? De um lado, o exercício da misericórdia. Embora eu veja uma ética sexual nas Sagradas Escrituras, o que me impressiona na vida do crente não é a sua castidade. Sustenta os valores sexuais absolutos das Sagradas Escrituras. O que me leva a dizer, por exemplo, que vocês nunca me verão fazendo um casamento de casal homossexual. Péssimo para a minha imagem. Mas a minha consciência é cativa das Sagradas Escrituras. Sou crente. Acredito na inspiração da Bíblia. Isso não entra na minha cabeça. Que sejam pacientes comigo. E que me aceitem na sociedade pluralista. Defendendo meus pontos de vista morais. Agora, o que me impressiona não é a sua castidade. Hoje, com 54 anos, nada me causa mais encanto na vida de um ser humano do que a capacidade de se compadecer.
que é o traço mais lindo de Cristo. Nunca vimos Jesus Cristo ignorar o sofrimento humano. Olhe para a relação dele com o leproso. O leproso aparece todo desfigurado. Por que a Bíblia diz que ele tocou no corpo do leproso se ele podia dar uma palavra? Ele nunca ignorou a dor humana. A gente vê um traço parecido no ativista social, morto há uns 15, 20 anos, o Betinho. Um dos idealizadores do Fome Zero. Que combateu a maior iniquidade da história desse país. O problema da fome. Milhões de brasileiros morrendo literalmente de fome. Mas até onde eu saiba, Betinho ou era agnóstico ou ateu. Sei que ele não professava fé em Jesus Cristo. O que encanta em Jesus Cristo é a simetria de caráter. É a misericórdia, a compaixão pelo próximo, associada ao amor pelo Pai. Sabe, a decisão, por exemplo, de passar 40 dias numa montanha em comunhão com o objeto do seu amor maior. O que o levou a dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E no momento da maior prova, no Getsêmani, nós o encontramos dizendo, Pai, se possível, ou tudo te é possível, afasta de mim este cálice, se possível for. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aí ele para na cruz, e dali brada, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Está consumado. E ressuscita para ir ao encalço do seu amigo que o havia negado 3 vezes. E o honra, e o reintegra a vida. E no Pentecoste levanta esse traidor para ser o pregador da primeira mensagem da era pentecostal da igreja. Você não ver excelência em Jesus Cristo é sinal de falência moral. Você está morto. Não é que você não gosta de bar. Você não concorda com o Pai. O Pai diz, tu és o meu amado. Tenho deleite em ti. E você o odeia. Por isso, essa declaração espantosa do versículo 18. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, só lhe aguarda a sentença penal condenatória, vamos assim dizer. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. No grego, a crise, a palavra é crises no grego. A crise, o motivo da separação, da divisão, o julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. Não há evidência, salta aos olhos que a luz veio ao mundo. Vocês me permitam falar, Deus, tenha misericórdia de mim se eu estou usando de snobismo intelectual. Eu não tirei férias esse ano para acompanhar aqui a obra da igreja, preocupado com o país. Eu falei, não tem como sair de férias, porque o país está em convulsão, vou precisar me envolver com manifestação, minha igreja está construindo um templo, vamos plantar uma igreja no Jacarezinho, uma série de coisas para fazer, vou deixar para tirar férias. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas foi o que eu fiz. E aproveitei do tempo para me dedicar a algumas leituras. Então, li muito nesse início de ano. E acabei de ler os 3 volumes da História do Pensamento Ocidental de Bertrand Russell. Dos pré-socráticos até o fim da modernidade. Termino a leitura, estou agora na pós-leitura, na segunda leitura, na qual eu estou apenas lendo as passagens que eu grifei, com a mesma impressão que me acompanha desde quando eu tinha 20 anos, que minha cultura era totalmente, até então, baseada no Jornal dos Esportes, que era a única coisa que eu lia. É evidente que Jesus é a luz do mundo. Porque nem Descartes, nem Bergson,
nem Aristóteles, nem Platão, meu Deus, nem Rousseau, nenhum deles tratou das questões mais importantes da vida. Eu tenho uma alma. Eu abomino a ideia de ter que me separar um dia de tudo que eu amo para sempre. E tombar no não ser. Eu tenho fome e sede de eternidade. E quero saber como me reconciliar com o Criador contra o qual a minha espécie se rebelou. Você só vai ter resposta para estas questões em Jesus Cristo. Jesus Cristo, você não vai encontrar, você vai fazer a peregrinação intelectual que for. Mas se você quiser, por exemplo, tratar do problema da sua ansiedade com esses autores, você está perdido. Porque se vocês não vão encontrar na República de Platão, na política de Aristóteles, coisa do tipo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, ou pelo que haveis de vestir. Porque a vida é muito mais do que o mantimento, e o corpo muito mais do que as vestes. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai sustenta. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, numa outra pregação, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele é evidentemente a luz do mundo, ele lança a luz sobre os nossos dramas, sobre a nossa angústia, sobre a gênese do pecado, e por que o mal que nós odiamos, nós praticamos, e o bem que nós dizemos amar, esse nós evitamos. O julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A luz veio ao mundo. E o que aconteceu? Vamos tentar entender o que houve há 2000 anos. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, amaram mais a escuridão do que a luz. Então pegaram a luz, deram uma surra na luz, torturaram a luz, fizeram bullying com a luz, botaram coroa de espinho na cabeça da luz, vestiram a luz de púrpura, debocharam da luz, deram com caniço na cabeça da luz, cuspiram na luz, botaram a luz no madeiro. E aí João tenta entender o que houve. Por que foi assim? Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Qual o problema? Agora nós vamos entender por que se o artista diz que é budista, se ele diz que é hinduísta, se ele diz que o seu Deus é a mãe natureza, ele é benquisto, ele é aplaudido. Olha, vai até mais, se ele diz que é muçulmano. Que lindo. Mas agora, vai dizer que você é cristão. Porque o Cristo da Bíblia não está com a perna cruzada, com uma barriga monumental, com um sorriso idiota olhando para a humanidade. O Cristo da Bíblia nos perturba. O seu testemunho serve de espelho, nos confronta. Quando eu vejo gastando tempo com uma viúva pobre que perdeu seu único filho, eu sou confrontado com o meu egoísmo, com o meu autismo, com a minha capacidade de ignorar todos os que estão ao meu redor e viver obcecado com a minha felicidade pessoal. E aí eu me deparo com esse ser que não ignorava ninguém. Quem passava pelo seu caminho era tratado com dignidade. É claro que eu não quero papo com ele. Se o contato com ele expõe minhas obras, e me mostra, por exemplo, que eu estou frequentando orfanato, porque na verdade eu quero compensar meu adultério.
que eu peco até quando faço bem, em razão das minhas motivações serem egoístas. O que o texto está dizendo, eu até no primeiro culto havia uma psicanalista aqui entre nós, e eu disse, Ana Maria, isso aqui é psicanálise pura. Qual é o grande pressuposto da psicanálise? A repressão. O material que você mantém reprimido, que o envergonha, que o humilha, que vai de encontro aos seus valores morais, e que você trabalha duro para não reconhecer. E por isso você faz o que estiver ao seu alcance, para não permitir que essa verdade venha à tona. Freud chega ao ponto de dizer que esses desejos ocultos, que são reprimidos por essa entidade que ele chamava de superego, eles vêm à tona, eles emergem, quando, num período do nosso dia, a censura moral despenca. Quando nós estamos dormindo. Mas mesmo ali, esses desejos se manifestam, segundo ele, segundo sua teoria, de modo mascarado. Aí você se pega do lado do caixão da sogra chorando, copiosamente, minha sogra morreu. Freud diz a seguinte coisa, isso é um efeito. E no meu trabalho clínico eu procurei conhecer a causa. Suspeito que esta pessoa queira a morte da sogra, mas aparece no sonho chorando porque ela não tem energia moral para lidar com o fato que ela quer matar a mãe do seu cônjuge. Portanto, a Bíblia está aqui com isso querendo dizer, que nos ensina o porquê de pessoas se manterem distantes de Cristo. Por que Cristo é objeto de ódio? Porque sua identificação com Jesus faz com que você perca amigos e contraia inimizades. Porque o Cristo da Bíblia expõe as nossas obras. E como as nossas obras são mais, nós não queremos que elas passem pelo escrutínio da palavra de Deus. Nós queremos nos manter nas trevas. Nós queremos... Meu Deus, isso é muito sério. Vocês estão prestando atenção para onde que a Bíblia está nos levando? A Bíblia está dizendo o seguinte, que nós somos mentirosos. Nós escolhemos as trevas, nós matamos a verdade, espancamos a verdade, escolhemos deliberadamente a escuridão, para que ali nossas obras permaneçam no anonimato. Verso 20, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz. Odeia a luz. Tem a luz como detestável, porque ele quer viver no universo antropocêntrico, onde ele seja o centro do universo, e não o Criador soberano, a quem seja toda honra, glória e louvor. Pois todo aquele que pratica o mal, eu vou ter que encurtar tudo, que eu estou aqui com o meu cronômetro, já bati, eu não queria pregar tanto. Vou terminar agora, infelizmente, porque tem muita coisa aqui para ser dita sobre esse versículo. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ele não se aproxima da palavra de Deus, ele não gosta de igreja onde o pregador prega expositivamente, isso perturba. Ele não quer que suas obras sejam arguidas. E aí então o texto conclui declarando, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Quem ama o Pai, quem teve um encontro com Cristo, quem procura encarnar a verdade, esse se aproxima da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas. O que ele quer é que suas obras venham à luz. O que ele quer é que as suas obras sejam aperfeiçoadas no contato com a luz. O que ele quer é que suas obras sejam manifestas. Ele quer que seu comportamento seja santo, na ação e na motivação. Por isso que o Senhor Jesus declara, o texto bíblico declara, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus.
E aqui está o princípio, aqui eu termino. Aqui está a definição neotestamentária de boa obra. Boa obra. Eu me lembro de uma pessoa uma vez ter dito a seguinte coisa, que havia feito um pacto com Deus, que para cada oração sua atendida, ela faria um furo na orelha e colocaria um brinco. Isso é boa obra? Não. Não é boa obra porque Deus não prescreve esse tipo de coisa na sua palavra. Por exemplo, pastor, vamos ungir o meu escritório, a fim de que ele prospere. Isso é boa obra? Não. Porque a Bíblia não prescreve esse tipo de sandice. Eu o abençoarei, mas desde que você besunte com óleo a porta do seu escritório. Então, Deus desse não é digno do meu respeito. Porque o meu Deus não pede idiotice. Pede só amor. Amor pelo próximo, amor por ele. O que é uma boa obra? É a obra que é feita em Deus. É feita para a glória de Deus e movida por fé. Movida por fé. O que significa o seguinte: faço o que faço, não para comprar o amor divino. Faço o que faço, porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E tudo que eu quero na vida é através da oferta do meu corpo, em sacrifício ao Criador, expressar um pouco da minha gratidão pela sua obra redentora em minha vida. Por isso que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é interessante, né, que você vê algumas pessoas nas redes sociais, infelizmente alguns integrantes da Missão Integral, que estão se deixando levar pela cartilha marxista, dizendo que o sujeito pode não crer na Bíblia, não crer em Jesus Cristo, ele não nasceu de novo, mas pelo fato dele estar fazendo bem, com isso, demonstra que conhece a Deus, embora o negue. Intelectualmente, ele se declara agnóstico, se declara ateu. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Hebreus 11, 6 diz, porque sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porquanto importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, essas obras feitas em Deus são feitas a partir da compreensão do Evangelho. O que é boa obra? Boa obra é a prática do bem para a glória de Deus. É a prática do bem, não com o propósito de ganhar o amor da divindade, mas de expressar gratidão. Sabe, ontem eu terminei uma pregação na favela da Maré, mas assim, sabe, coração tomado de alegria por ter dito uma coisa que às vezes vem no púlpito, e naquele momento veio rasgando, e eu falei, eu sou muito feliz de poder dizer isso para vocês. Quando eu disse o seguinte, eu estava pregando sobre justificação pela fé no encontro da Missão Integral, mas não pode, você não falar sobre o fundamento da igreja, que é o Evangelho, e aí eu estava falando sobre as consequências da compreensão da doutrina da justificação pela graça mediante a fé para a missão integral, para a missão da igreja no mundo, porque ela o faz estar vestido da sua armadura completa. Você está certo do amor de Deus e de modo assombrado você sai pelo mundo, ou melhor, de modo desassombrado, na sua armadura completa você sai pelo mundo para proclamar a palavra de Deus, para cuidar do nu, para lutar contra as estruturas de opressão. E aí eu terminei a declaração, foi uma coisa dada pelo Espírito Santo, eu acredito. Talvez não tenha muito sentido para você, mas para mim fez todo sentido. E pela reação do povo também, quando eu disse o seguinte, quando você compreende a justificação pela fé, você passa a entender que você é do seu amado e o seu amado é seu. E aí, no minuto seguinte, porque você percebe que não tem mais pelo que lutar na vida, porque você é herdeiro com Cristo de todas as coisas, você pega a toalha e sai lavando os pés dos irmãos, porque você está livre para servir. Você não tem mais pelo que lutar. Você não tem mais problema com a sua identidade, com a sua autoestima. Você é amado, perdoado, lavado pelo sangue de Jesus. E agora você é livre para fazer o trabalho humilde no anonimato. Porque eu sou do meu amado
e o meu amado é meu, aleluia. Que Deus o abençoe com essa exposição bíblica. Que você possa sair daqui hoje dizendo: Jesus, hoje tua palavra falou meu coração. Vamos nos colocar de pé e orar? Como na nossa igreja não há diferenciação entre clero e laicato, quero chamar um membro da igreja que não é membro do clero para vir aqui orar. O professor Ronaldo, lá da UERJ, que eu vi aqui à minha direita. Pode vir aqui, querido? Gente, esse irmão aqui, está oculto entre nós, ele e a sua esposa Fátima, eles são um talento. Gente, muito, eu acho que vocês são pouco conhecidos. E diante de tudo que Deus tem feito na vida de vocês, são pessoas muito bem preparadas intelectualmente e que amam a Jesus. E vou pedir para que o professor Ronaldo ore por nós, pedindo para que a palavra de Deus, Ronaldo, seja aplicada com poder no nosso coração. Nós ouvimos hoje, isso aqui é o evangelho puro, é a essência do evangelho. E vamos pedir agora, Senhor, que a gente veja excelência em Cristo, que a gente ame a luz, que a gente concorde com o Pai. Tu és amável. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua obra santa e perfeita que já está consumada, Senhor. Tu fizeste, Senhor, a obra completa, Senhor, fruto do teu amor, da tua misericórdia, da tua extrema sensibilidade para com as nossas vidas, para com o nosso estado, a nossa condição de miséria em que nos encontrávamos, Senhor. Tu olhaste para nós, Senhor, com extrema misericórdia e fizeste, Senhor, a obra santa e completa nas nossas vidas, Senhor. Queremos te agradecer por esse grande privilégio, Senhor, de conhecermos a Ti, de conhecermos essa obra Tua, Senhor, e queremos clamar a Ti pela palavra dessa manhã, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, a Tua luz invada cada recanto da nossa vida, em cada momento, Senhor, que não haja absolutamente nenhum, Senhor, nenhum recanto da nossa vida onde a Tua luz não penetre, onde mantenhamos, Senhor, esconderijo, Senhor, da nossa alma, do nosso comportamento, Senhor, que não estejam sendo tocados pela Tua luz, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Queremos verdadeiramente, Senhor, que cada atitude, Senhor, que cada ato da nossa vida seja fruto da Tua escolha, da razão pela qual Tu fizeste essa obra e pela Tua misericórdia, Senhor, nos alcançaste pelo Teu decreto. Louvamos e engrandecemos o Teu nome e pedimos que todos aqueles, Senhor, alcançados por essa palavra, tenham a sua vida em alguma forma, em algum aspecto, em alguma dimensão, modificados pelo Teu Espírito, Senhor. Te louvamos e engrandecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.